Olá pessoal, como estão vocês? Então hoje nós estamos indo para a nossa segunda aula de metodologia do ensino da matemática e hoje nós iremos trabalhar um pouco, falar um pouco a respeito da educação infantil, que é basicamente o alicerce para que toda a construção do conhecimento venha a acontecer. E querendo ou não, são séries iniciais de muita importância, que trabalhemos de modo muito árduo. Para quê? Para que o nosso alicerce se torne interessante e que nós não tenhamos tanta dificuldade nas séries que estão por vir. Ou seja, se nós estivermos preparando esse nosso aluno de forma adequada, de forma contundente, nestas séries iniciais para a construção do conhecimento matemático, é fato, certo? Não é regra, não é uma receita de bolo, mas as chances de nós termos um aluno com menos dificuldade de entender os algoritmos futuros, as problematizações matemáticas, o letramento matemático será muito maior de acontecer. Então, como vocês já conhecem, a educação infantil em si, ela é dividida, segundo a BNCC, entre creche e pré-escola, onde a creche irão receber os bebês de 0 a 1 ano a 6 meses, certo? As crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, e na pré-escola que vão receber as crianças pequenas também, só que dessa vez já de 4 a 5 anos e 11 meses, certo? Basicamente, dentro desse contexto, a gente vai ter os campos de experiência. E quais seriam esses campos de experiência? Dentro da educação infantil, segundo a BNCC, os campos de experiência seriam, no caso, o primeiro campo, o eu, o outro e nós, onde em cada faixa etária a gente vai ter objetivos a serem alcançados, como perceber que suas ações têm efeitos nas suas crianças e nos adultos, como demonstrar atitude de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos e necessidades e maneiras de agir. Ou seja, dentro desse eixo a criança vai aprender de certa forma a se socializar com seus colegas, se socializar com a turma, com o professor, com um novo ambiente. Então, dentro de cada faixa etária, obviamente, cada um desses objetivos. Além desse campo de aprendizagem do eu, do outro e de nós temos aqui o outro campo, que seria corpo, gestos e movimentos, certo? Onde o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, no caso, já seria movimentar as partes do corpo para experimentar comportamentalmente novas emoções, necessidades e desejos, apropriar-se de gestos e movimentos da sua cultura no cuidado de si, nos jogos e brincadeiras, criar com o corpo formas diversificadas de expressões de sentimentos e sensações e emoções. Ou seja, dentro desse campo de experiência, corpo, gestos e movimentos, certo? Cada faixa etária também vai possuir um objetivo no qual a gente vai estar trabalhando com esses meninos, com essas crianças, ok? O próximo campo de experiência que a educação infantil possui seria o campo traços, sons, cores e formas, aonde já dá para ver nitidamente que é um dos campos de experiência onde a matemática ela vai estar inserida diretamente. Aí, nesse caso, nós iremos estar explorando sons produzidos com o próprio corpo, isso para os bebês. Para as crianças pequenas, na segunda faixa etária, nós vamos criar sons com materiais e objetos e instrumentos, certo? Musicais, para acompanhar diversos ritmos. E dentro das crianças já um pouco maiores, utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais, ok? Então, traços, sons, cores e formas é nada mais, nada menos que o campo de experiência no qual a matemática vai estar muito mais inserida, muito mais latente ali dentro da construção do conhecimento da criança, ok? Então, a pergunta tem também o campo de experiência escuta, fala, pensamento e imaginação, certo? E, consequentemente, certo? Outros campos de experiência onde esse daqui, que é um dos, ele diz o seguinte, campo de experiência que trata a respeito de espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então dá para entender que esse campo de experiência ou essa parte
no qual está sendo trabalhada é basicamente pura matemática. Ou seja, os objetivos de aprendizagem desse campo de experiência, nos bebês, um dos objetivos seria explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais, como odor, cor, sabor, temperatura, certo? Crianças pequenas, na segunda faixa etária, seria explorar e descrever semelhanças e diferenças entre características de propriedades dos objetos, textura, massa, tamanho. E nas crianças maiores, um dos objetivos seria estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. Ou seja, dentro desse campo de experiência, fica ainda mais latente o conhecimento e a construção do conhecimento matemático, ok? Então, querendo ou não, dá para perceber, segundo a BNCC, que o ensinar matemática também na educação infantil é de crucial importância. Logo, então, segundo a BNCC, a gente consegue perceber que o ensinar matemático ele é de crucial importância e está presente na maioria dos campos de aprendizagem que ela traz como objetivos de desenvolver conhecimento matemático, até mesmo no bebê, na criança pequena. Então, gente, a importância do conhecimento matemático nessas séries iniciais é muito grande, muito grande mesmo. Então aqui nós vamos agora falar um pouco a respeito de alguns passos que devem ser, como é que eu posso colocar, bem observados por vocês no que diz respeito a estudar matemática e a trabalhar matemática na educação infantil. Nesse caso eu vou trazer aqui alguns pontos esses no qual a gente vai estar falando um pouco mais a respeito, até mesmo na discussão, que eu vou deixar uma discussão para o fórum, para que a gente possa estar também debatendo, discutindo a respeito desse tema. Primeiramente, o professor da educação infantil, geralmente, não é regra, mas geralmente ele é um pedagogo. Pedagogo ele não tem a formação matemática, ele tem a formação de pedagogia, ele tem as disciplinas que trabalham a metodologia do ensino da matemática, matemática aplicada à educação infantil. Entretanto, ele não é uma pessoa licenciada a ensinar matemática pura e aplicada. Ele é habilitado a trabalhar com as crianças e trabalhar também matemática com essas crianças, certo? Então, venhamos e convenhamos que nós, enquanto profissionais de matemática, formados na área de matemática, graduados, provavelmente existe uma grande possibilidade de nós não termos essa experiência de trabalharmos na educação infantil. Entretanto, não custa nada para nós conhecermos o que de fato se trata e de como é e de como seria trabalhar dentro dessa faixa etária de idade. Então, o primeiro tópico seria, o primeiro tópico a ser analisado, conhecer as habilidades de domínio específicas da matemática, ou seja, para que eu possa conseguir ensinar matemática na educação infantil, certo? Isso já levando em consideração as crianças pequenas, certo? Para desenvolver essas habilidades que eu falei agora há pouco, primeiramente é necessário conhecer as habilidades de domínio específicas da matemática. Ou seja, dentro desse ponto entra letramento, senso numérico, princípio de contagem, sistema de numeração decimal, aritmética, porque é uma das 4 operações fundamentais, mas é uma das operações mais importantes que existem, até porque tudo parte do pressuposto de conhecer aritmética. E como dentro do ensinar matemática, nós sabemos que tudo vem com etapas. E no momento que eu queimo alguma etapa, no momento que eu pego e pulo uma etapa de aprendizado, eu vou simplesmente estar ali aleijando o meu aluno. Por quê? No momento que eu faço esse salto de uma etapa para outra e deixo uma mal concluída, consequentemente, esse aluno ele vai se sentir prejudicado no estudar futuramente determinadas situações, pois dentro daquele contexto no qual ele está aprendendo agora, faltou ele definir ou consolidar uma habilidade anterior. E essa habilidade anterior no qual não foi consolidada, consequentemente, pode trazer mazelas para que ele venha entender melhor essa habilidade que está sendo desenvolvida agora na sua aula atual. Então, pessoal, para que a gente venha finalizar essa parte falando a respeito da matemática trabalhada na educação infantil, tem apenas 3 pontos que a gente precisa estar
salientando e bem preocupado e com muita atenção, que seria, primeiro, conhecer as habilidades de domínio específicas da matemática, certo? Conhecer os procedimentos matemáticos que vão fazer com que essas habilidades possam ser desenvolvidas na sua maior eficácia. E terceiro, que muita gente praticamente quase não faz, que é utilizar a problematização dos princípios matemáticos. Como assim, professor? Problematizar a matemática, trazer problemas para que o aluno resolva, seja eles da creche, seja creche não, porque no caso não vai caber, mas das crianças pequenas. O que geralmente se faz é pegar essas crianças pequenas, trabalhar um determinado algoritmo, seja ele da adição, subtração, multiplicação, adição ou divisão, perdão. E depois que você exaustivamente trabalha determinados algoritmos, o que é que você faz? Você acaba consolidando aquele determinado tema trabalhado com resolução de problemas. Isso é o que a maioria dos profissionais da educação dentro das séries iniciais faz. Entretanto, eu proponho que vocês experimentem ou tentem, que é bem mais prazeroso, introduzir o tema trabalhado, certo? Se não fazem ainda, que o façam. Introduzir o tema a ser trabalhado com os problemas. Porque, primeiro, qual é a vantagem e a desvantagem que vai acontecer? Primeiramente, no momento que você faz a introdução do tema a respeito da resolução de problemas, o que é que vai acontecer? O seu aluno ele vai ter em mente, vai criar, obviamente, esse criar não é criar algo absurdo ou algo que não faça sentido, mas, assim como nós sabemos, existem várias vertentes e vários meios de se chegar na solução de um determinado problema. Da mesma forma, na educação infantil, as crianças pequenas também, ao ler uma determinada problematização, eles vão ter o seu próprio caminho para chegar na solução desse problema. Você, como mediador, como orientador, você vai julgar se aquele caminho de fato ele pode ser seguido e ele vai ter aquilo em mente. E depois, obviamente, você vai mostrar o caminho que você seguiria, vai mostrar os algoritmos que podem estar sendo trabalhados para resolver aquele problema e, consequentemente, o aluno ele não vai ficar refém apenas daquele algoritmo, que é o que acontece quando dentro da educação infantil você trabalha um determinado algoritmo e depois vai para a problematização. Porque o aluno ele se torna refém de que aquele problema só pode ser resolvido daquela forma. E nós sabemos que não necessariamente é assim. Dentro da matemática pura e aplicada, tudo bem. Mas dentro da resolução de problemas e de cálculos, certo? Qualquer parte da matemática a gente sabe que sempre tem uma outra vertente a ser utilizada. E trazendo os problemas antes, a gente pode perceber que o aluno ele não vai mais se tornar refém e vai fazer com que nasça no aluno uma autonomia de resolução de problemas. Logo, isso vai facilitar a sua vida futuramente, pois esse aluno autônomo, esse aluno pensador, esse aluno crítico que você está moldando, que está orientando, que está ajudando ele a desenvolver, ele vai te dar bons frutos futuramente. Então, gente, focarmos nesses 3 pontos, existem outros, depois a gente vai discutir a respeito. Conhecer habilidades do domínio específico da matemática, procedimentos para que essas habilidades possam ser desenvolvidas e o uso de problemas matemáticos, principalmente na introdução dos conteúdos, não apenas para a consolidação desses conteúdos, ok? Então a gente fica por aqui hoje na nossa aula a respeito de matemática ensinada para a educação infantil, certo? E, consequentemente, eu queria agora falar com vocês a respeito do trabalho. O trabalho que nós iremos fazer, esse trabalho será apresentado no dia 30, próxima quarta-feira, ok? E esse trabalho, nem sei na verdade se é quarta-feira, 30/9 será a apresentação do nosso trabalho, certo? Quinta-feira, perdão. E, consequentemente, esse trabalho eu vou deixar a critério de vocês dividirem esses grupos, certo? Vocês vão formar os grupos de vocês e eu quero 3 grupos. E cada grupo vai escolher um tema, certo? Um tema relacionado ao primeiro grupo. Isso depois a gente vai alimentar um pouco mais lá no grupo do WhatsApp e também lá na plataforma do Siglema. Mas o primeiro grupo vai ficar com o campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação.
O segundo grupo vai ficar com o campo de experiência, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, certo? E o próximo grupo vai ficar com o campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Então, vocês irão preparar um trabalho que irão apresentar no dia 30/9, falando a respeito desses campos de experiência. Depois eu vou com vocês juntar e formar essas equipes, certo? Na verdade, eu vou só esperar que vocês enviem essas equipes para mim, certo? Ressaltando, uma equipe vai ficar com o campo de experiência, traços, sons, cores e formas. A outra equipe vai ficar com o campo de experiência, fala, pensamento, escuta e imaginação. E a outra equipe vai ficar com o campo de experiência, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Obviamente que a finalidade desse trabalho, além de conceitual, ela é apresentar metodologias que poderiam estar sendo utilizadas em sala de aula na educação infantil. Vocês irão apresentar esses trabalhos querendo desenvolver determinadas habilidades que vocês irão escolher, mas como profissionais de matemática da educação infantil, ok? O tema no qual vocês irão trabalhar dentro desse campo de experiência fica a critério de vocês, para que vocês escolham, certo? Então, no mais, eu deixo aqui um forte abraço, sucesso para vocês, até a próxima, e qualquer dúvida que tenham a respeito do trabalho que será apresentado, podem estar entrando em contato comigo, que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer, certo? Fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa tarde e até a próxima, crianças.